Olá, tudo bem? Nos últimos anos, o mundo tem sofrido com o aquecimento global, o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera. Como consequência desse fenômeno, a Terra está passando por constantes mudanças climáticas, extinções de várias espécies e elevações do nível do mar. E a notícia não é muito boa. Cidades poderão desaparecer em breve. Eis aqui uma pequena lista delas. Veneza, na Itália. Considerada uma joia italiana no mar Adriático, Veneza é uma das cidades mais icônicas e românticas do mundo. Construída sobre um arquipélago de 118 pequenas ilhas, conectadas por mais de 400 pontes e separadas por uma intrincada rede de canais, a cidade encanta milhões de turistas anualmente. Sua história remonta à Idade Média, quando foi uma poderosa república marítima e um importante centro comercial e cultural. Monumentos como a Basílica de São Marcos, o Palácio Ducal e a Ponte de Rialto são apenas alguns exemplos de sua riqueza histórica e arquitetônica. No entanto, Veneza enfrenta uma grave ameaça existencial: o risco de desaparecer devido a uma combinação de fatores naturais e humanos. Mas por que Veneza corre o risco de desaparecer? Primeiro, o aumento do nível do mar. A mudança climática global está acelerando o derretimento das calotas polares, causando o aumento do nível do mar. Veneza, que já está apenas alguns metros acima do nível, é particularmente vulnerável a esse fenômeno. Inundações, conhecidas localmente como água alta ou águas altas, tornaram-se mais frequentes e intensas nas últimas décadas, submergindo praças, ruas e edifícios históricos. Segundo, a cidade está afundando. Além do aumento do nível do mar, Veneza está literalmente afundando. Estudos indicam que isso ocorre devido à composição do solo da região, formada por sedimentos instáveis. A extração de água subterrânea na região no século XX agravou o problema, embora essa prática tenha sido interrompida. Terceiro, turismo excessivo e o impacto humano. A cidade recebe milhões de visitantes todos os anos, o que coloca uma pressão significativa em sua já delicada infraestrutura. Navios de cruzeiro gigantescos, por exemplo, criam ondas que corroem as fundações dos edifícios históricos e alteram o ecossistema da Lagoa de Veneza. Quarto, mudanças nos ecossistemas locais. A Lagoa de Veneza é um ecossistema complexo e frágil, que está sendo afetado pela poluição e pela construção de barreiras artificiais, como o Projeto Mose, uma série de comportas móveis projetadas para proteger a cidade das inundações. Embora necessário, esse tipo de intervenção pode trazer impactos ambientais de longo prazo. Embora iniciativas como o Projeto Mose demonstrem esforços para salvar a cidade, muitos especialistas temem que essas medidas sejam apenas soluções temporárias diante da escala das ameaças. Sem ações globais significativas para reverter ou diminuir as consequências das mudanças climáticas, o aumento do nível do mar pode tornar partes de Veneza inabitáveis em algumas décadas. Bangkok, Tailândia. A vibrante capital da Tailândia enfrenta ameaças sérias que indicam que ela pode estar em risco de desaparecer parcialmente ou tornar-se inabitável em algumas décadas. A cidade, conhecida por seus templos dourados, mercados flutuantes e vida noturna dinâmica, está construída sobre uma planície aluvial próxima ao Golfo da Tailândia. Essa localização estratégica também a torna extremamente vulnerável a diversos problemas ambientais e estruturais. Bangkok está afundando a uma taxa estimada de 1 a 2 centímetros por ano. Esse fenômeno ocorre principalmente porque a cidade foi construída sobre solo aluvial mole, composto de argila e sedimentos que cedem sob o peso das construções. A extração excessiva de água subterrânea agrava o problema, fazendo com que o solo se torne mais instável. Com o avanço das mudanças climáticas, o aumento do nível do mar representa uma ameaça direta a Bangkok. Estudos indicam que grande parte da cidade pode ficar submersa até 2050, especialmente as áreas costeiras e os bairros mais baixos. A combinação do afundamento do solo e do aumento do nível do mar acelera o risco de inundações permanentes.
Bangkok sofre com inundações frequentes, agravadas pelas chuvas intensas da temporada de monções e pelo transbordamento do rio Chao Phraya, que corta a cidade. A infraestrutura de drenagem da cidade está sobrecarregada, incapaz de lidar com a crescente intensidade das tempestades. Outro fator é o crescimento rápido e desordenado da cidade, que contribui para a degradação ambiental. A expansão urbana excessiva reduz áreas verdes e de retenção de água, como manguezais e pântanos que antes ajudavam a conter inundações. Além disso, o peso dos edifícios e infraestruturas construídos sobre o solo mole acelera o processo de afundamento. Bangkok é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo e sua urbanização levou à formação de ilhas de calor, onde a temperatura urbana é significativamente mais alta do que nas áreas rurais próximas. Isso, combinado com a poluição do ar e da água, agrava os impactos das mudanças climáticas e torna a cidade menos habitável. Basra, Iraque. A segunda maior cidade do país e uma das regiões mais antigas e historicamente importantes do Oriente Médio, enfrenta uma série de desafios ambientais, econômicos e sociais que podem torná-la inabitável nas próximas décadas. Situada nas margens do rio Shatt al-Arab, a cidade é um dos pilares econômicos do Iraque, sendo responsável por grande parte da produção de petróleo e abrigando o principal porto do país. Contudo, a degradação ambiental, a má gestão dos recursos e as mudanças climáticas estão levando Basra a uma situação crítica. Os problemas são vários, sendo, primeiro, a crise hídrica e a salinidade do solo. O rio Shatt al-Arab, formado pela confluência dos rios Tigre e Eufrates, é a principal fonte de água de Basra. No entanto, a má gestão da água, combinada com a construção de barragens a montante em países vizinhos, como Turquia e Irã, reduziu significativamente o fluxo do rio. Isso permitiu que a água salgada do Golfo Pérsico invadisse o leito, aumentando a salinidade da água e tornando-a imprópria para consumo humano. Além disso, a salinidade crescente está degradando o solo, tornando-o inútil para o cultivo e prejudicando a economia agrícola local, que já estava em declínio. A infraestrutura de saneamento básico em Basra é precária, levando ao despejo de esgoto e resíduos industriais diretamente no rio Shatt al-Arab. A poluição da água está causando surtos de doenças graves, como cólera e gastroenterite. Em 2018, por exemplo, dezenas de milhares de pessoas foram hospitalizadas devido à contaminação da água. Basra enfrenta temperaturas extremamente altas, frequentemente ultrapassando os 50 graus Celsius durante o verão. Com o avanço das mudanças climáticas, as ondas de calor estão se tornando mais intensas e prolongadas, dificultando a vida dos moradores e sobrecarregando a já frágil infraestrutura elétrica, que frequentemente sofre apagões. A redução do fluxo dos rios, a salinização do solo e o desmatamento nas áreas circundantes contribuíram para o avanço da desertificação. Basra é regularmente atingida por tempestades de areia e poeira que prejudicam a saúde respiratória da população e dificultam as atividades econômicas. Se as tendências atuais continuarem, Basra pode se tornar inabitável em poucas décadas. A combinação de escassez de água, temperaturas extremas, poluição e degradação ambiental já está forçando muitos habitantes a migrarem para outras regiões. Miami, Flórida. Miami é mundialmente famosa por suas praias, clima tropical e vibrante vida cultural. Porém, essa cidade icônica enfrenta sérias ameaças ambientais que podem levá-la a desaparecer parcialmente ou sofrer inundações recorrentes no futuro. Localizada em uma planície costeira e construída sobre um solo de calcário altamente poroso, Miami é extremamente vulnerável ao aumento do nível do mar e a outros impactos das mudanças climáticas. O aumento do nível do mar, impulsionado pelo aquecimento global e pelo derretimento das calotas polares, é o principal risco para a cidade. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, NOAA, prevê que o nível do mar na região pode subir entre 30 e 90 centímetros até 2100.
Mesmo um aumento modesto pode causar inundações permanentes em áreas baixas da cidade, como Miami Beach e partes de Downtown Miami. Miami já enfrenta inundações causadas por marés altas, conhecidas como Sunny Day Field, que ocorrem sem a presença de chuva. Durante eventos de maré alta, principalmente na King Fades, a água do oceano sobe pelos sistemas de drenagem e inunda ruas e bairros inteiros, um fenômeno que está se tornando mais frequente e bastante sério. O calcário sobre o qual Miami foi construída é altamente permeável, o que significa que a água do mar pode infiltrar-se facilmente pelo subsolo. Isso torna ineficazes as barreiras tradicionais contra enchentes, como diques, pois a água simplesmente passa por baixo. Para complicar um pouco mais, Miami está em uma região propensa a furacões, e as mudanças climáticas estão aumentando a intensidade e a frequência dessas tempestades. Furacões mais fortes trazem ventos devastadores, tempestades marítimas e chuvas torrenciais que causam enchentes generalizadas e danos à infraestrutura. Amsterdã, Holanda. A capital da Holanda é famosa por seus canais históricos, arquitetura charmosa e um sistema avançado de gestão hídrica que a protege há séculos. Porém, a cidade, localizada abaixo do nível do mar em algumas áreas, enfrenta ameaças significativas das mudanças climáticas e do aumento do nível do mar. Mesmo com uma infraestrutura sofisticada, Amsterdã pode estar em risco de inundações graves e perda de habitabilidade nas próximas décadas se os desafios não forem enfrentados de forma contínua e eficaz. Por que ela está em risco? Grande parte dos Países Baixos está localizada em terrenos baixos ou abaixo do nível do mar, e Amsterdã é uma das cidades mais vulneráveis. Com o aquecimento global acelerando o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, as áreas costeiras holandesas enfrentam uma ameaça crescente de submersão. Projeções indicam que o nível do mar pode subir entre 1 e 2 metros até o final do século, colocando assim Amsterdã em risco significativo. Para cada cidade que vimos, há um conjunto de soluções específicas. Contudo, em termos gerais, eis o que os governos já devem começar a fazer imediatamente: trabalhar na redução das emissões de gases de efeito estufa e tratar acordos internacionais de cooperação climática. No caso de Veneza, por exemplo, devem expandir o projeto MOSE, reforçar as fundações, controlar o turismo e encontrar uma forma de diminuir ou proteger as estruturas da salinidade. Estudos estão sendo feitos com várias cidades com os mesmos problemas, mas as soluções, por enquanto, são muito caras e, dada a situação financeira global, pouco ou nada está sendo feito por enquanto. Eu fico por aqui. Até a próxima e obrigado por assistir.